Salve, salve, turma! Vamos falar aí de mais um ativo com potenciais absurdamente exponenciais. Near Protocol é um dos ativos que nós falamos desde o começo desse canal. Nós falamos da Near desde quando ela basicamente estava no seu primeiro ciclo de alta. Um dos ativos que eu particularmente acompanho, tenho a oportunidade de acompanhar desde 2021 e já disse aqui em algumas transmissões que foi o que me deu um dos melhores retornos aí no último bull market. Continuo acreditando muito nesse projeto e as últimas atualizações me chamam bastante a atenção em cima de Near. Porque, assim, olhar para, por exemplo, o market cap de um determinado projeto e dizer, isso aqui vai sair aí de 1,5 bilhões para bater, sei lá, 15,8 bilhões. E se isso acontecer, esse ativo vai sair de 1 dólar e 15, 1 dólar e 59 e vai bater ali 15 dólares e 16 dólares. Falar isso é muito fácil, mas quais são as perspectivas? O que daria base a essa narrativa? E isso é o que você precisa entender. Porque esse projeto ele pode ser um projeto efetivamente promissor. O que é que causaria uma demanda absurda por Near? E eu já vou dizendo prático aqui, Near pode ser uma possível Solana nesse bull market, ou uma possível Matic nesse bull market, óbvio, em comparação ao que elas fizeram lá no último ciclo. Ativos que subiram de valor de formas muito expressivas. Quando eu olho para Near Protocol, e apesar de ser um ativo que já tem um market cap aí um pouco mais robusto, né, na casa aí de 1,5 bilhão de dólares, não é um ativo, abre aspas, tão barato, né, em comparação, por exemplo, com protocolos que estão na casa dos 100, 200, 300 milhões, ou até mais barato que isso. Mas a Near especificamente é um projeto extremamente promissor. Por quê? Basicamente, o foco da Near, esse projeto tem um objetivo muito simples, que é uma facilidade para o construtor, mas principalmente, além de facilitar a vida do construtor, o objetivo da Near é também fazer uma espécie de agregação onde você tenha a oportunidade de, como usuário, ter muita facilidade de usar o ecossistema, de navegar por essa blockchain. E aqui é um ponto que me chama a atenção. Desde o começo, a Near ela é considerada uma das Ethereum Killers. Ethereum Killers ou assassinas de Ethereum, né? Nem sei se eu posso usar esse termo aqui, enfim, mas esses projetos não necessariamente quer dizer que vão bater o projeto do Ethereum, vão se tornar o maior ecossistema. Eu acho inclusive pouco provável que isso aconteça, mas são projetos que podem oferecer uma frente muito forte, por exemplo, à principal rede de contratos inteligentes que nós temos dentro do mercado. Exemplo, Cardano ela nunca foi considerada um Ethereum Killer, mas Solana e Near neste caso sim. Por quê? Em teoria, esses dois projetos eles oferecem soluções de problemas que não ainda estão resolvidos no Ethereum e trazem aí uma possibilidade de escalonamento e crescimento da própria primeira camada de uma forma muito interessante. Por exemplo, vamos aqui a um ponto que me chama bastante atenção em cima de Near Protocol. O projeto ele basicamente tem alguns pontos bem legais, como exemplo, você em vez de ter aquela carteira com um hash absurdo, poderia criar uma carteira @criptoexplosiva, na verdade criptoexplosiva.near, tá? É muito parecido com o serviço que existe no Ethereum chamado Ethereum Name Service, só que isso aqui é próprio da Near, ela não precisa de um DApp para fazer isso. Um outro ponto, né, ela consegue fazer transações em grandes quantidades, 1 milhão de transações são concluídas aí diariamente, com uma média de tempo de aproximadamente 1,2 segundos. A transação é extremamente rápida, inclusive mais rápida às vezes do que redes como o Tron ou às vezes até a Binance Smart Chain que também tem um comportamento rápido. Só que a taxa de transação aqui é de 0,001 centavo. É uma taxa extremamente barata. Então ela é rápida e ela é barata nessa transação. Inclusive ela oferece uma forte concorrência nesse aspecto, né? Um outro ponto, e aqui me chama muito a atenção porque o mercado ele está migrando em cima de algumas, aliás, está migrando não, perdão, está se voltando, está observando algumas narrativas que são muito importantes, como a evolução das finanças descentralizadas para o setor de Real World Assets, ou bens do mundo real. Dentro desse contexto, tem inclusive este vídeo aqui, que eu, em uma das nossas transmissões com o Orlando Teles, ele fala sobre um setor do mercado que nós precisamos avaliar, que se chama
Data Availability, ou basicamente um processo, aliás, uma ramificação do DeFi que será muito importante. E nesse aspecto, falando em Data Availability, a Near traz uma camada de disponibilidade de dados que tem uma capacidade de trazer um diferencial muito importante. Basicamente, uma camada de disponibilidade de dados compatíveis com estruturas de segunda camada. Você vai ter a oportunidade, na verdade, os desenvolvedores, de construir uma camada de Data Availability no Near, onde existe essa conexão de segunda camada e existe a possibilidade, então, de você publicar dados de transação em um blockchain com a trajetória comprovada de 100% nessa segunda camada, dando mais rapidez, dando mais agilidade e mais vida útil para aquilo que você quiser, óbvio, estar validando nesta segunda camada. Enfim, nesse caso, você, olha só, reduz drasticamente os custos ao armazenar dados de chamadas no protocolo Near. É aproximadamente 8.000 vezes mais barato que armazenar a mesma quantidade de dados no Ethereum. E basicamente, eles trazem para dentro da rede a narrativa de, opa, aqui você consegue fazer transações instantâneas de forma muito mais rápida no setor de finanças descentralizadas, de forma segura, só que sem pagar tão caro quanto ali na rede, no principal protocolo de contratos inteligentes. Você consegue validar essas provas facilmente através do DA, do Data Availability. Um cliente leve off-chain confiável para Near fornece acesso fácil para validar os dados roll-up foram armazenados dentro do blockchain. Simples de interagir, né? A Near fornece prontamente um RPC para recuperar facilmente os dados da cadeia de qualquer lugar. O RPC é uma espécie de nó de recuperação. Já é um ecossistema bem vasto, inclusive eu também digo para vocês estudarem sobre um protocolo chamado Aurora. Tá? A Near basicamente conseguiu crescer bastante aí durante o próprio bear market. E aqui duas coisas que também me chamam bastante a atenção. Primeiro, isso aqui, dentro desse contexto de finanças descentralizadas, a Near apresentou recentemente, tá? Dia 9 de novembro, rolou, na verdade, aí, na última semana, rolou o NearCon, né? A conferência da Near aí. E o que é que acontece? Eles fizeram a apresentação do IDOS, né? Que basicamente é uma espécie de sistema operacional de identificação, desbloqueando o futuro do DeFi com IDOS no Near. Um guia desenvolvedor, basicamente porque o IDOS é importante. Em resumo, eles vão conseguir não apenas criar aplicações financeiras descentralizadas, mas vão conseguir criar soluções que possam interagir com sistemas e regulamentações do mundo real e atender as expectativas dos usuários. Em resumo, é como se basicamente você pudesse pegar os contratos do mundo real, ter essa validação dentro do blockchain, atendendo principalmente um dos maiores requisitos para que, óbvio, um dos principais requisitos que nós teremos aí, muito provavelmente com a regulamentação a nível global, que é o KYC. Através do IDOS você vai ter a simplificação disso, de você saber que você é você, mas ainda assim tendo, óbvio, mais segurança nesse quesito. Integração combinável e sem permissão. Com o IDOS, os desenvolvedores podem combinar facilmente diferentes protocolos que exigem verificação de identidade, o KYC, aproveitando o conceito de legos de dinheiro. Essa capacidade de composição garante que os seus aplicativos DeFi possam escalar e evoluir dentro do ecossistema. Experiência aprimorada do usuário e verificação de identidade, né? Um dos principais problemas do mundo descentralizado são os processos repetitivos de verificação de identidade, geralmente conhecidos como KYC. Com o IDOS, esse processo ele é agilizado. Os usuários verificam sua identidade uma vez e, então, simplesmente assinando com a sua carteira, podem reutilizar suas credenciais verificadas em qualquer DEP da Near, sem passar pelo KYC novamente. Aquele saco que é você ficar em toda a corretora que você vai se logar, ou em quase todo protocolo que você vai se logar, ter que passar por uma série de autenticações de 2 fatores que acabam dificultando o seu processo. Com a sua própria carteira, óbvio, dando também a sua carteira a segurança que ela precisa ter, você conseguiria fazer isso de forma muito mais fácil. Rampas aí, então, de ativação e desativação contínuas também dentro do IDOS. Além do DeFi, casos de uso de prova de personalidade também aí dentro desse protocolo que está vindo aí, que está sendo integrado no ecossistema Near. E por fim, um outro ponto que também me chama muita atenção, que é a parceria entre a Near Foundation e o Aging Labs. Por quê? Basicamente agora eles vão permitir que
aconteçam transações mais rápidas e baratas entre as rollups do Ethereum via a Agent Layer dentro do ecossistema da NEAR. Bom, um dos líderes na construção de soluções de escalonamento no Ethereum, o Agent Labs, está fazendo uma parceria com a NEAR Foundation para criar uma parceria pioneira no setor, projetada para promover transações mais baratas e mais rápidas para projetos de segunda camada baseados no Ethereum. Inclusive, quem está fazendo isso dentro do seu ecossistema é a Astar Network. A gente publicou esse vídeo que está aparecendo aí em cima para você a respeito da Astar Network. Recomendo que vocês assistam também a Astar Network. Nesse caso, não usa a tecnologia de Labs, usa a tecnologia da rede Polygon. Bom, os rollups do Ethereum, projetos que realizam a execução de transações fora do blockchain, tem sido aí um dos setores de crescimento mais rápido na maior blockchain do mundo. No entanto, eles têm enfrentado consistentemente desafios em torno da finalidade e do custo, tornando-os uma opção para desenvolvedores que desejam desenvolver no Ethereum com a parceria com a NEAR Blockchain e a NEAR Foundation. Esses obstáculos desapareceram. Então, a primeira camada de finalidade rápida do mundo para a camada 2 do Ethereum, nesse caso via NEAR. A parceria fará com que duas equipes construam a primeira camada de finalidade rápida do mundo para a camada 2 do Ethereum. Verá o tempo de transação diminuir de minutos para horas, para 3,4 segundos. O custo da transação nesta nova camada de finalidade se tornará 4.000 vezes mais barato do que é atualmente, criando condições aí perfeitas para as equipes que buscam escalar dentro do ecossistema Ethereum. Cara, só por esses pontos aqui já deveríamos olhar a NEAR com, enfim, outros olhos. Mas para a gente finalizar, alguns pontos aqui dentro dos dados que a gente consegue mensurar aqui no Token Terminal sobre a NEAR me chamam muito a atenção. Eu vou desmarcar aqui a fluidez do market cap, deixar somente as taxas. As taxas na NEAR são muito baratas, por isso, inclusive, eu vou pegar aqui o rendimento dos últimos 365 dias. Olha só, ela passa quase que um ano, de dezembro do ano passado até agosto desse ano, setembro desse ano, com uma oscilação média entre 1.000 a quase 1.800 dólares por dia. Existe uma disparada aqui. Disparou por quê? Porque a rede está congestionando? Não. Ela está tendo uma disparada nas taxas basicamente porque o número de usuários cresceu de forma massiva. E aqui a gente aqui a gente marca também os usuários ativos diariamente. Vocês vão ver que esse número cresceu mais de 1000% dentro dos últimos dias. De setembro, basicamente ali, de aproximadamente 55 mil usuários ativos, esse número chegou a alcançar um pico de aproximadamente 1.926.000, na verdade, e aí continua crescendo de forma exponencial. Então, sim, tem gente correndo para dentro da NEAR e, na minha opinião, vale a pena considerar esse protocolo. Protocolo que, para mim, está extremamente barato, baseado no seu price action atual, né? $1,60 neste exato momento. Chegou numa região de fundo de aproximadamente $1 neste bear market. Chegou ali próximo dos 98, 95 centavos. Para mim, nós temos uma oportunidade extraordinária dentro desse protocolo. Ativo que, na minha opinião, observando também o seu price action, tá, teremos a oportunidade de não apenas ver NEAR visitando o seu topo histórico, que inclusive está aqui nessa região de aproximadamente 21 dólares, tá? Mas a minha expectativa é que esse projeto tenha potencial para chegar entre a marca de 50 a 60 dólares dentro desse ciclo. E ainda assim, valeria a pena continuar rodando esse projeto, porque eu acredito que ele terá potencial de ir muito mais longe. Então, só baseado nos valores atuais, nós temos uma oportunidade de surfar uma onda de mais de 5.000% de valorização em cima desse token. Tá bom? Fica aí as minhas considerações para a NEAR Protocol neste exato momento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido esclarecedor. E se você gostou, eu vou pedir para que você deixe o seu feedback aí nos comentários. Também vou te fazer um convite para participar da nossa sala de estratégia, nossa sala de sinais, onde a gente está compartilhando todas as nossas operações, tanto de curto, quanto os nossos posicionamentos para swing trade, para position trade, para prazos mais altos, né, como também algumas posições que estamos adotando para longo prazo. Se você quiser saber no que a gente está investindo e como a gente está alocando nosso capital, fica aí o nosso convite para você fazer parte da nossa sala de sinais. Bom, ainda tem algumas vagas que estão disponíveis para
Caso você queira ter uma mentoria individual e personalizada para que você possa montar diretamente comigo a sua carteira de longo prazo, saber como investir, ter a sua análise de investidor já definida e saber como se posicionar dentro do mercado, fica também um convite para que você contate aí a nossa equipe para, enfim, consultar as vagas de disponibilidade para a mentoria individual. No mais, que Deus te abençoe e ilumine demais aí os teus investimentos. Conta com a gente. Tamo junto. É só o começo. Vê aí se deixou o like, se está inscrito no nosso canal. É muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E, bom, até o nosso próximo conteúdo.